Amém. Apocalipse 12, 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Esta passagem bíblica, que inclusive é divisa espiritual do nosso ministério, dado desde muito cedo, quando começamos a nos reunir neste lugar, o anjo trazia, numa visão entregue pelo pastor André, trazia um leque na mão, e quando ele abria o leque, estava escrito Apocalipse 12, 11. E aí que eu fui entender por que essa passagem martelava tanto meu coração, e mais eu pregava sobre ela, e mais tinha que pregar, porque realmente era o plano de Deus, o contexto que Deus nos queria fazer mergulhar. E esta passagem que fala o desfecho lá em Apocalipse 12, falando o desfecho, a consumação, quer dizer, é a vitória. O anjo vai e dá o brado. Eles quem? A igreja. O venceram. Venceu a quem? Ao diabo, a Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Até aí, não amando a sua vida até a morte. Crente que não está pronto para ir com Cristo até a morte, ainda não é crente como deveria ser, e pode ser surpreendido em situações. Porque quanto mais você está pronto a ir com Cristo até a morte, Deus olha lá do céu e vê o quanto pode contar contigo. Por quê? Porque Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Quando Ele vê que você está disposto a ir até a morte, Ele diz: com aquele ali eu posso contar para tudo. Posso colocar uma fornalha para ele que ele vai entrar, e eu vou poder provar que sou o homem, que sou o Deus que esfria as chamas. Eu posso colocar para ele uma cova, porque ele vai entrar, e eu vou poder provar que sou o Senhor Deus que fecha a boca dos leões. Então, quando Deus olha para você e vê a sua predisposição no Evangelho, aí Ele diz assim: eu vou revolucionar a terra com aquele ali. Deus olha lá de cima e vê assim: ah lá, quem é aquele lá? É Elias. Deixa ele. É com aquele ali que eu vou contar. Por quê? Porque está disposto a ir até a morte. O Evangelho traz o contexto de morte como passagem para a vida. Amém? Cabeça de João Batista, as pedradas de Estevão, e ele declarando que viu o céu aberto e o Filho de Deus de pé à direita do Pai, pronto para recebê-lo. O Evangelho fala de vida eterna, mas ele é muito enfático na questão da morte. De uma ou de outra forma, você tem que morrer neste mundo. Paulo diz assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí depois ele ainda vai dizer assim: ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo não era poeta, era um homem cheio do Espírito Santo, porque um poeta jamais conseguiria compor poesias dessa natureza. Então, o contexto do Evangelho é morte. Morte para os que estão neste mundo. Jesus Cristo diz que ele disse que edificava a sua igreja. A palavra igreja, uma das traduções é aqueles que são chamados para fora. Então quer dizer, o mundo jaz no maligno. O mundo é um grande túmulo. Amém? O que está no maligno é morto, é túmulo. E ele nos chama
para fora. Então, ele nos dá o contexto de ser ressuscitados. Uma vez que ele te resgata do mundo, isto é ressurreição. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, ele entende e diz, ele nos vivificou, nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Quer dizer, é o resgate. Agora, depois que Jesus te chama, te ressuscitando, aí ele te pede para morrer por ele. E aí, irmãos, que a gente vê que a seara sempre será grande e os obreiros sempre serão poucos. É aí que nós começamos a entender quando Jesus diz assim, a porta que conduz à vida, ela é estreita e o caminho é apertado. Jesus chega a ser redundante e ele ainda diz assim, e poucos passam por ela. Poucos passam por essa porta. E quem é a porta? É ele mesmo. Ele diz lá no Evangelho de João, eu sou a porta das ovelhas. Passar por Jesus é muito difícil. Não dá para passar com bagagem, com uma série de fatores, não dá para passar. Tem que renunciar. Você tentar entrar na porta que é Jesus com as suas bagagens, você não consegue passar, as bagagens te atrapalham. É por isso que ele disse assim, aquele que não se fizer como criança, como a um desses pequeninos, não pode herdar o reino de Deus. Porque você já viu uma criança carregando bagagens? O que são as bagagens? Conceitos, princípios errados, ideais errados, teorias erradas. Essas são as bagagens que nos impedem de ver a glória de Deus. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade que neutraliza a mentira, e esta verdade vos libertará. Uma vez liberto pela verdade, que é Cristo e os seus conceitos, aí ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora pode entrar pelo reino. Livre. Livre de quê? Das suas bagagens, dos seus conceitos, dos seus princípios, dos seus ideais. Para quê? Para encampar os conceitos, os princípios, os ideais de Cristo. Porque ele morreu por você. Para que você não viva mais para si mesmo, mas para ele, que por ti morreu e ressuscitou. Existe uma pressão no mundo que tenta nos sufocar o tempo todo. É o governo, é conceitos doutrinários, é Satanás falando pela boca de pastores atrás dos púlpitos. E como tem isso? Como tem isso? São pastores inspirados pelo diabo, enfraquecendo, sepultando a vida de outras pessoas. Existe uma pressão no mundo, irmão, que tenta nos remover, nos arrancar do altar de Deus o tempo todo. Por isso que a Bíblia traz esse contexto de morte tão evidenciado, demonstrando que quem está disposto a ir até a morte tem medo de quê? Se você não teme pela própria vida, de que você vai ter medo? Então, quando alguém disser para você não fala, o que você vai fazer? Vai falar. Quando alguém disser para você não faz, o que você vai fazer? Você vai fazer, porque você não teme pela sua própria vida. Por isso que a Bíblia nos faz saltar das páginas o contexto de que você tem que morrer para o mundo, tem que morrer realmente para herdar a vida eterna. A morte para o mundo é um espanto, mas para nós é a grande glória, porque nós sabemos que ao soar a trombeta e partirmos deste mundo, o que está nos esperando é aquilo que Paulo fala, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui em Mateus 10, 38, ele diz assim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo? O que é a cruz? A cruz é algo pesado, é fardo. A cruz representa renúncia. Sabia que a cruz representa renúncia? Porque diz a Escritura que Jesus Cristo despiu-se da sua glória.
despiu-se dos seus atributos divinos e veio a este mundo para nos resgatar. Então, tomar a cruz só porque ele renunciou a algo muito grande. Porque ele, como Deus, nunca ele tomaria aquela cruz. Então, a cruz significa uma renúncia descomunal. E ele está dizendo, aquele que não fizer como eu, não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aí ele ainda diz no 39, quem achar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, renúncia. Contexto de morte, perder a vida. O que você tem mais precioso que a sua própria vida? Você não tem nada mais precioso que isso. Este é o conceito, é o nível mais elevado que você pode nas considerações colocar. A sua vida. Seu dinheiro é mais importante que a sua vida? Não. Seus bens materiais são mais importantes que a sua vida? Não. E o que Deus está falando? Isso que você tem de tão precioso, você tem que abrir mão dele, para que Jesus Cristo reine e seja glorificado na sua vida. Agora, nós estamos já adentramos, melhor dizendo, uma dispensação do nosso ministério, irmãos. Como Deus tinha falado, e tem as coisas que têm acontecido nesse lugar, eu estou dizendo para Deus, realmente, Deus fala pela boca dos homens, né? Tudo que está acontecendo, pessoas que estão chegando neste lugar, a maneira como as pessoas estão chegando, tudo Deus tem falado usando o ministério profético do pastor André. Às vezes eu vejo as pessoas chegando, eu digo, está aí cumprindo mais uma profecia, está aí se cumprindo isso, está aí se cumprindo aquilo. Eu recebo um telefonema e fico na minha, mas se cumpriu mais aquela palavra. Recebo um e-mail, eu digo, se cumpriu aquela palavra. E-mails em francês, e-mails no idioma lá que eu nem sei o que é, e-mails em inglês, eu digo, tal como Deus tem falado profeticamente, tudo está se cumprindo. E o que acontece? Nós estamos libertando vidas. Poderosissimamente, mas libertando de quê? Libertando vidas de pastores mercenários, libertando vidas de governos. Irmão, se você não teme pela sua própria vida, ninguém vai segurar a tua língua. Se você está disposto, entendendo que é pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e apostando a vida nisso até a morte, ninguém te detém. Deus vai olhar para você e vai dizer, eu posso contar com aquele ali. Por quê? Porque não teme pela própria vida. Ah, polícia, que polícia? Eu sirvo a um Deus vivo. Os traficantes, que traficante? Eu sirvo um Deus vivo. As leis do governo, que leis? Eu só reconheço uma lei chamada Bíblia. Jesus Cristo nunca entrou num congresso para formular leis. Eu não sigo lei de congresso, eu sigo lei da Bíblia. Aí, se você não teme pela sua própria vida, a porção sobre a sua vida será dobrada. Todo mundo vai cair enfermo, mas você vai ficar de pé. Todo mundo vai ter problema na caminhada espiritual, mas você vai ser de fé em fé e de glória em glória. O mundo vai tentar te sufocar. Passou um governo aí no Brasil, conhecido como FHC, muita gente não sabe o que aquele homem fez, mas eu sei o que ele fez, porque a gente é obrigado a de vez em quando comparecer nessas convenções, nessas juntas missionárias, essas ordens pastorais. Aquele homem, FHC, aquilo ali tipifica o próprio anticristo, criou leis terríveis. Eu estou me lixando para as leis que ele criou. Eu só quero ouvir Deus. Que ele me disser, eu vou e faço. Ah, mas a lei não permite. Eu só reconheço uma lei. É a voz de Deus. Se Deus não me mandar fazer, eu não faço nada. Mas se Ele me mandar fazer, saiam da minha frente. Que eu não me detenho com nada. Porque se me matarem, Paulo já disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e eu sei que é lucro, porque Jesus Cristo para mim, Ele é uma revelação pessoal.
Eu sei que eu sirvo a Deus. Ninguém me convenceu disso, não. Ele me convenceu, Ele se manifestou a mim. Ele se manifestou a você. Se você não tem a revelação pessoal, você não poderá chegar a parte alguma. Então Apocalipse 12 diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. 2 Timóteo 2,15 diz que você tem que ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Para que você vai manejar bem essa palavra da verdade? Para calar toda a mentira, para calar toda a hipocrisia, para calar toda a falsidade. Onde estão as falsidades? As hipocrisias? Se não estiverem em Brasília, não estão em lugar nenhum mais. Se não estiverem nesses homens atrás do púlpito fazendo aliança com os políticos, não estão em nenhum lugar mais, não vejo em mais nenhum lugar. É a hipocrisia, o descaramento. Mas Deus te chamou como uma nova geração. Uma geração que não dobrará os seus joelhos a Baal. Foi para isso que Deus te chamou. E Deus tem falado em nosso meio que vai levantar uma nova geração. E nisto eu estou alegre diante do meu Deus. É tudo que eu quero. E nós estamos formando vidas neste lugar. E vamos ter jovens com 16 anos sendo guiados que nem pelo vento do Espírito nesta nação, atormentando os falsos, desfazendo as obras do diabo, desbaratinando os conselhos das trevas. Aonde? Aonde quer que eles estejam. Aonde que existem obras do diabo? Atrás de púlpitos de certas igrejas, existem. Deus te chamou para desfazer as obras do diabo. Lá também. Existem obras do diabo, né, no governo, na prefeitura, na presidência. Deus nos deu poder para desfazer as obras do diabo. Como? Nós somos o único povo que consegue esse êxito sem lançar mão de arma. Lança uma palavra, meu irmão, e ela faz um reboliço tremendo. Por que você acha que o governo, com todas as suas leis, procura impedir o avanço da mídia, das rádios, das televisões? Hoje nós poderíamos ter dezenas de canais de televisão. O governo não deixa. Sabe por que ele não deixa? Porque ele quer ter o controle. Ele não quer que todo mundo fale o que pensa. Mas Jesus Cristo te chamou para falar o que Ele pensa. É isso que Ele quer te revelar. A palavra dEle. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Evangelho e sangue não se separa. Crente que está achando que evangelho é sombra e água fresca, eu me converti, agora Jesus vai me dar um bom emprego. Eu conheci crente assim. Eu me converti, agora a minha vida vai ser uma maravilha, sombra e água fresca, porque eu estou com Jesus. Se eu estou com Jesus, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Isso é verdade? É, mas não do jeito que as pessoas pensam. Para que elas levem uma vidinha acomodada, sem entender o que Efésios diz: desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tem que entender, meu irmão. O evangelho, a verdade, tem um preço alto. E esse preço é preço de sangue. Diz o profeta Jeremias o quê? Em Ramá se ouviu pranto e lamentação. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada. Por quê? Porque já não existe. Essa profecia se cumpriu aonde? Quando Herodes mandou lá em Belém matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aquelas crianças não tinham nada a ver com Jesus, não tinham nada a ver com nenhuma história, mas o sangue começou a ser derramado para marcar o caminho da verdade e da justiça. Aí vem Jesus, derramou o seu sangue. Os apóstolos, todos martirizados, com exceção de João, sangue derramado. Se nós voltarmos um pouquinho na história, o faraó mandou matar todo menino que nascesse dos hebreus, sangue derramado, para quê? Para impedir a libertação. Libertação tem preço de sangue, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aceita ou sai fora.
Não bastou ainda o sangue derramado. Todo menino hebreu, Deus vai e manda o anjo da morte. Eu quero mais sangue. Essa libertação é preço alto. E matou todo o primogênito do Egito. Também, como vingança. É sangue? Eu vou mostrar que é sangue mesmo. Libertação é preço de sangue. E você foi chamado para ouvir isso, que eu vou te desafiar. Sai daqui e ouve. Deus está levantando uma geração que não teme pela sua própria vida. Deus está levantando uma geração que realmente quer fazer diferença nesse mundo. Deus está levantando uma geração que não vai se calar e que não vai compactuar, que não vai fazer aliança com ninguém. Aliança para nós é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Mas a Constituição, eu não leio Constituição, eu só leio Bíblia. Eu não respeito governos, eu respeito a autoridade que vem pelo Espírito Santo. O que eu entendo pela Escritura é que o mundo tem que se curvar à palavra de Deus e não a igreja se curvar às leis do mundo. Por isso não me interessa o que votam no Congresso ou deixam de votar. Esta palavra já está votada com o sangue do Cordeiro. Está selada. Libertação tem preço. E como tem preço? E como você vê, irmão, o nosso chamado ministerial é para realmente transtornar o mundo. Se nós estivéssemos preocupados com uma igreja inchada para dar dízimos e oferta, nós não pregaríamos isso, nós engoliríamos. Porque eu posso engolir se eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser, eu posso engolir. Porque primeiro eu ouço para depois falar. Mas eu tenho um pacto com o meu Deus. Fala, Deus, que eu transmito. Só o que me interessa é isso. Irmãos, não quero saber se eu vou estar diante de gente engravatada ou gente que mora em barracão debaixo de ponte. Não quero saber se eu vou estar diante de homens que pensam que são poderosos ou diante de gente humilde. Isso não me interessa. Me interessa ouvir Deus e obedecer. Este é o meu pacto. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei da coroa que está me aguardando lá em cima. Eu sei que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Eu sei que existem ruas de ouro e mar de cristal. Eu sei que existe uma cidade com 12 portas, 12 fundamentos e 12 pérolas, que são a palavra de Deus, para nós podermos passar por ela. Eu sei que há. Eu sei que é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Eu sei disso. Por isso, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus, mas fala sério. Fala sério. Diz: Deus, eu quero ser o teu servo, eu não quero brincar de igreja. Irmão, já brincamos muito. Já brincamos demais de evangelho. Como brincamos? Retirozinho daqui, retirozinho dali. Intercâmbiozinho daqui, intercâmbiozinho dali. Um evangelho de paz e amor e tudo bem, todo mundo é hippie. Não, meu irmão, acabou isso. O tempo é emergente agora. Estamos entrando no final dos tempos. Já está saindo notícia por aí que lá no Oriente Médio querem fazer a paz, mas sem derramamento de sangue. O que é isso? É o primeiro cavalo de Apocalipse 6, o cavalo branco. É o anticristo vindo com a falsa paz. E a igreja está dormindo. Nós temos que entender que acabou o tempo de brincar. Biblicamente eu te provo que Jesus Cristo virá neste terceiro milênio. Biblicamente eu te provo que este é o milênio da consumação dos séculos. Eu te provo para qualquer um, que este é o milênio que Jesus Cristo voltará. Porém, não pense que passará daqui mais 1000 anos. Não, eu disse que ele vem neste milênio, mas não no final do milênio.
Agora, dia e hora, ninguém sabe, mas que os sinais estão aí, como estão. Faltou pouco Jesus Cristo deixar data, minuto e segundo, porque quando o anjo conversa com Daniel, diz que os sábios discernirão o quê? O tempo e o modo. Então, se você estuda a Escritura, a revelação virá até você. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, irmão, você quer que Deus conte contigo? Do que você tem medo? Se você tem medo de alguma coisa, Deus não pode ainda contar contigo. Nesta dispensação, não. Esta dispensação de restauração da igreja, meu irmão, é a mesma vivida por João Batista. Foi a voz que clamou no deserto, tentando restaurar a nação de Israel. Examina a vida, o ministério de João Batista, e você vai saber o que é essa dispensação que nós estamos vivendo. Ela é muito séria. Aliás, Deus tem falado que na América Central vai se levantar agora novos mártires. Por quê? Porque esta é mais uma vez uma dispensação de derramamento de sangue. Porém, você vai chegar lá depois que disser assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você vai chegar lá depois que dizer assim, o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Aí, meu irmão, o que te resta mais? Quando você disser, eis que vejo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai, que importa se é pela guilhotina, cadeira elétrica, pela forca, não importa como glorificaremos a Deus, importa que Ele seja glorificado. Isto é que interessa. Então, irmão, para nós concluirmos, o contexto do Evangelho é vida, mas uma vida que tem um preço alto. E muitos não entendem essas renúncias. Por exemplo, no verso 37, ele diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E tem gente por aí dizendo que ouviu Deus, mas não cede, porque encontra barreira no filho, encontra barreira numa esposa. Com esses Deus não pode contar. Com esses Deus não pode contar. Você quer ouvir Deus? Vai obedecer? Então, meu irmão, como diz Apocalipse 12:11, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amamos a própria vida até a morte. Vou te matar, vai mesmo, é? Vou te ferir, vai mesmo, é? Se matar ou se ferir, Romanos 8:28 já está escrito. O que é que diz lá? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, como eu e você, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu conserto. Então, querido, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, você só tem uma arma para atacar este mundo, e ela está escrita em Efésios 6:17. A espada do Espírito, que é, como eu já disse, nós não derramamos o sangue de ninguém por causa do Evangelho, mas o nosso mesmo nós estamos prontos a derramar. Nós não lançamos mão de armas e não ferimos ninguém, mas as palavras nós não vamos poupar. Você foi liberto por armas? Não. Você foi resgatado das trevas por armas? Não. Mas nenhuma arma poderia te resgatar. Agora, as palavras que te libertaram, pode libertar uma multidão ainda. Por isso, siga o mesmo caminho, os mesmos conceitos e vença. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.